Júlia a gente vai falar sobre a origem do Senhor das Estrelas. Então segura a minha mão que esse vídeo vai ficar longo. Então bora começar logo. Peter Quill foi concebido como resultado de um amor de uma terráquea, a Meredith Quill, e o Imperador Sapartoi, da época o Jones. Não sei se eu tô pronunciando certo, mas é isso aí. Jones deixou a Terra logo após a concepção de Peter, a fim de continuar a Guerra Intergaláctica, deixando Meredith na Terra para protegê-la. 9 meses mais tarde, durante o fenômeno astrônico raro, quando muitos dos planetas estavam alinhados, Peter nasceu e pouco tempo depois sua mãe, Meredith, por razões que ela não conseguia explicar, teve o desejo de levá-lo para fora e apresentá-lo para as estrelas. 10 anos depois, Quill foi criado por Meredith, a qual permaneceu mãe solteira, mas teve a ajuda da sua melhor amiga, Lisa Shang, e da filha, Mônica. Peter logo começou a desenvolver um grande interesse em programas de ficção científica, após uma visita a um parque de diversão, onde ficou impressionado com as maravilhas do espaço. Ele decidiu que queria ser astronauta quando crescesse. No entanto, mais tarde ele acabou ficando um pouco desapontado após descobrir que os alienígenas no passeio não eram reais. Um dia, Peter retornou para casa, ferido por tentar impedir um valentão, e enquanto ele estava lavando as mãos para o jantar, sua mãe viu uma luz brilhante e 2 alienígenas, Badum, surgiram. Jurando acabar com a linhagem de Spartoi, eles mataram Meredith. E após que viu os alienígenas, ele entrou em pânico e correu, enquanto os 2 alienígenas o perseguiram. Ele pegou uma espingarda e conseguiu matar com elas. Então ele encontrou um misterioso dispositivo em seu armário. Vendo uma luz brilhante, ele fugiu da casa pouco antes de uma nave alienígena a destruir. Quill foi colocado em um orfanato, onde teve muita dificuldade para se adaptar e encontrar um adotivo. No entanto, ele nunca perdeu o desejo de se tornar um astronauta, deixar a Terra e encontrar os alienígenas que mataram sua mãe. Eventualmente, Lisa, agora comandante da NASA, arranjou um emprego para ele de mecânico na instalação de lançamentos da NASA, na Califórnia. E, entrando lá, Peter começou a treinar em segredo com os simuladores durante o seu tempo livre. Um dia após uma discussão com um astronauta importante, Lisa não teve escolha senão remover Peter de sua posição na instalação. Sentindo que essa seria sua última chance de chegar ao espaço, ele roubou a nave Kree e, conseguindo passar pelos seguranças da estação, ele deixou a Terra. Não muito depois de ter deixado seu planeta natal, a nave Kree que Peter roubou teve um mau funcionamento e ele ficou preso em órbita durante 3 dias até que ele encontra um grupo de piratas espaciais, chamado os Revengers, comandado por Yondu, que tentou roubar sua nave. Peter conseguiu ser mais esperto que todos os membros da tripulação e até mesmo nocauteou Yondu antes de capturá-lo. Antes de despertar, o Yondu conseguiu se libertar de Peter, dando a ele a escolha de ser lançado no espaço ou ser morto ali mesmo. Em vez disso, Peter pediu para se juntar à sua tripulação. E o Yondu não gostou muito da ideia, mas depois de descobrir que Peter era, como ele, um garoto sem lar, o Yondu mudou de ideia e deixou Peter ficar em sua nave com sua tripulação de piratas, como o garoto da limpeza. Peter decidiu ficar e tentar aprender tudo que podia sobre o espaço, enquanto era parte da tripulação pirata. Yondu eventualmente ouviu Peter falar do Astério 1, a nave de Lisa Shang, e exigiu que ele o ajudasse a roubá-la para os saqueadores. Peter ficou em dúvida no início, mas Yondu prometeu dar a ele uma joia que continha a localização da nave Badum, que matou a sua mãe. Consumido pela vingança, Peter ajudou Yondu a embarcar no Astério 1 e capturar toda a tripulação que estava dentro. Peter, o qual tinha segundas intenções, conseguiu roubar a joia do Yondu e estava preparado para deixar Lisa e a tripulação para trás e realizar o seu desejo de vingança. No entanto, ele percebeu que não era o que sua mãe iria querer para ele, então ele retornou para libertar a tripulação e expulsar o Yondu. Ele decidiu desistir de sua perseguição por vingança, e assim que a colônia Astério foi estabelecida no planeta Xerxes, ele partiu para encontrar o seu destino nas estrelas, como o Senhor das Estrelas. Bom, se você está gostando do vídeo daqui, pense em se inscrever e deixar um like, que vai ajudar esse vídeo a ser entregue para mais pessoas. 2 anos depois que ele começou sua viagem, ele conheceu Mar Savage e começou a financiar o orfanato dela. Ele também, em algum momento, conheceu o pai, Jason de Spartax, segundo filho do Imperador Galáctico, o qual agiu como Senhor das Estrelas antes. Ele descobriu sobre sua herança e seu direito de nascença de se tornar o Senhor das Estrelas. Mas o encontro não acabou bem, já que Jason queria que ele se tornasse o príncipe de Spartax.
e governasse ao seu lado. Enquanto Peter não gostava da ideia de alguém ser o dono da galáxia e ele preferia vê-la livre, os dois partiram brigados e Peter também encontrou uma nave senciente chamada Nave, com a qual ele viajou pela galáxia durante algum tempo. Não muito tempo depois, o Senhor das Estrelas encontrou o Arauto de Galactus. O desventurado é quase morto ao derrotá-lo, e ambos são presos na prisão intergaláctica Kree, onde o Senhor das Estrelas é liberado pelo herói Nova durante a aniquilação. Mais tarde, ele atuou como conselheiro militar do general Kree Ronan, o Acusador, que lutava contra a raça alienígena Clarante. Não sei se eu estou pronunciando certo, mas é isso aí. Quando a terra natal de Kree, Ala foi conquistada pelos Phalanxes. Peter liderou o grupo de rebeldes contra os invasores até o final da guerra. Após o Ultron e Phalanx serem derrotados, o Senhor das Estrelas formou os Guardiões da Galáxia. O universo estava em um estado muito frágil após a aniquilação, e uma série de fissuras da realidade estavam começando a se formar e a se espalhar. A fim de prevenir o colapso do universo que estava próximo, Mantis telepaticamente convocou o Adam Warlock. Phyla-Vell, Rocket Raccoon, Drax o Destruidor e Gamora se juntaram à equipe. O grupo se estabilizou uma base na cabeça decepada de um celestial chamado Lugar Nenhum. Quando a face do Senhor das Estrelas foi descoberta por Mantis, ela saiu da equipe em desgosto e partiu para suas próprias missões. O Senhor das Estrelas recebeu uma intimidação dos Kree e ficou chocado ao ver que eles estavam reconstruindo o espiral de Phalanx para proteger o espaço Kree. Ao discutir com Ronan, ele foi jogado na zona negativa e foi forçado a ajudar o governador, recém-nomeado de Zona Negativa, o rei Blastar, a assumir a Superprisão 42, para que pudesse ter acesso ao seu portal para a Terra. Então, o Senhor das Estrelas foi enviado para a Superprisão 42, a fim de convencê-los a abrir o portal e a se render. Uma vez lá dentro, ele falou com os líderes não oficiais de 42 e falou para eles não se renderem, mas apenas Jack Flag concordou com ele. As portas foram abertas e o exército do Blastar foi desencadeado. Por saber de sua traição, Blastar enviou seus homens para encontrar e matar o Senhor das Estrelas. Correndo pelas suas vidas, o Senhor das Estrelas e Jack Flag localizaram um telepata em 42 para pedir ajuda aos Guardiões, mas antes disso eles conseguem fugir. Depois disso, ele voltou para Lugar Nenhum e descobriu que Rocket tinha montado uma nova equipe, composta por Besouro, Groot e Mantis. Sua primeira ordem era tentar acabar com a Guerra dos Reinos, que causaria danos irreparáveis ao universo. Peter levou sua equipe para Hala para falar com os humanos. Mesmo depois de lhe dizer sobre os perigos de sua terra, eles se recusaram. Phyllis, que agora se chamava Marte, tinha outras ideias de negociação e levou Cristales como refém. O Senhor das Estrelas não poderia libertá-los, e eles foram teletransportados de volta para Lugar Nenhum. Após o seu retorno, eles logo viram-se em meio a uma batalha entre os Inumanos e a Guarda Imperial. Após resgatar Cristales, os Inumanos fugiram e os Guardiões foram deixados para enfrentar a Guarda Imperial, que desejava assumir o comando. E durante essa batalha, Starhawk escapou da prisão e levou o Senhor das Estrelas, Mantis, Bugman, Rig Flag e Cosmos ao seu futuro. O futuro sombrio de Starhawk, ela finalmente foi capaz de convencê-lo que o que havia dito o tempo todo era verdade. A fissura enorme estava consumindo o universo. Ele tinha que ser interrompido, e as duas equipes de guardiões trabalhavam junto para tentar enviar uma mensagem de volta no tempo para poder avisar sobre a fissura. Conhecido como Falha, foi realmente acusado durante a Guerra dos Reis por Black Bolt. Como sua máquina do tempo quebra, eles formaram um novo plano. Os Bardu governaram o pouco que restava do universo, escravizaram os Celestiais e foi criado o que foi chamado de Motor Celestial, usado para manter a fissura aberta. Eles enviaram de volta a mensagem e destruíram o alinhamento do Motor Celestial, causando a destruição desse futuro. E para a surpresa do Senhor das Estrelas, isso não os matou. Eles se encontraram em um momento diferente, com um conjunto diferente dos Guardiões. E outra surpresa, ele era velho o suficiente para ser seu próprio avô. Starhawk desse futuro recebeu a mensagem de seus eus anteriores e soube a verdade. A equipe estava à deriva no tempo, que estava causando mudanças também. Eles formaram um plano para encontrar uma máquina do tempo sob a mansão dos Vingadores. E uma vez em que chegaram lá, eles vagaram por tempo várias
e várias vezes. Eles finalmente chegaram ao futuro alternativo, reagido pelo mago da Igreja Universal da Verdade. Enquanto lutava contra os membros da Igreja, tiveram um convidado inesperado, Kang, o Conquistador. Ele trouxe aos seus tempos normais e os levou para sua base. Ele explicou para todos que os futuros estavam se tornando um caos causado por magos e foi até o Senhor das Estrelas para impedir que isso acontecesse. Kang deu para Peter um cubo cósmico e falou que o futuro deveria ser salvo a qualquer custo. Então eles foram enviados de volta para o momento em que Adam se tornaria magos. E ao reparar a falha, o Senhor das Estrelas tentou falar com Adam, mas o estrago já havia sido feito. Ele havia se mudado para a linha do tempo que Peter não sabia que o Adam tinha se tornado magos há meses. Adam se transformou e começou sua batalha contra os Guardiões da Galáxia, que estavam todos reunidos. E após destruir o Major Victory, Mantis, Cosmo, Gamora e Philus, o Senhor das Estrelas finalmente conseguiu agarrar o cubo e usá-lo para reverter a transformação de Adam. Adam disse que decidiu se suicidar para o bem de todos. O Senhor das Estrelas atirou e o matou, e o universo tinha sido salvo, mas o preço havia sido muito alto. Adam conseguiu evitar sua morte, e Magus continuou a sua servidão ao Senhor Mar-Vell. Mar-Vell é de um universo onde a morte tinha sido perdida, e a vida triunfado, resultando em um universo de monstros imortais. Os habitantes do universo Cancerverse, o Senhor Mar-Vell, saíram pela falha, a fim de destruir o universo 616. Peter Quill, juntamente com o resto dos Guardiões, viajaram para Cancerverse a fim de derrotar Mar-Vell e seus servos. Drax, porém, ficou louco devido ao fato de que ele era um avatar de vida em um universo onde a vida havia triunfado, e tentou matar Thanos, que por sua vez o vaporizou. Os Guardiões e Thanos se uniram com a resistência das máquinas, e os habitantes robóticos não vivos do Cancerverse, que tinham sido imunes à conversão de Mar-Vell, que lutavam para derrotá-lo desde então. Eles informaram a Thanos e os Guardiões que Mar-Vell estava planejando uma necrópsia, na qual ele mataria o avatar da morte, que era o Thanos, matando assim a própria morte. Thanos parecia ter traído os Guardiões quando subestimou Mar-Vell, e este foi para trás de Thanos com a espada, mas Dona Morte apareceu pois foi convocada por Thanos e esta matou o Cancerverse e induziu os anciãos em um coma que durou um longo tempo. A Morte, no entanto, se recusou a levar Thanos com ela e ele ficou furioso, prometendo destruir o universo. Peter e Nova, no entanto, distraíram o Titã e assim conseguiram mantê-lo no Cancerverse tempo suficiente para que o seu colapso conseguisse matar os três. Os sobreviventes saudaram Peter e Nova como os heróis em uma estátua e foi erguido em sua homenagem no planeta dos Kree. Através de caminhos mais difíceis, o Senhor das Estrelas conseguiu escapar do Cancerverse e voltou para os Guardiões da Galáxia, em um traje muito semelhante ao seu primeiro traje. Logo depois ele se juntou aos Vingadores para lutar contra Thanos. O Titã conseguiu um cubo cósmico com o qual ele escapou para Mord, o planeta dos Badum. Os Guardiões foram até Tony Stark e informaram os Vingadores sobre toda a situação. Eles se juntaram aos Guardiões para combater Thanos e o Badum. Depois de Thanos aparentemente matar os anciãos do universo para impor a sua supremacia, tomou o cubo cósmico e matou os Vingadores e os Guardiões da Galáxia também. Só que na verdade eles foram enviados para o Cancerverse pelos anciãos do universo. Lá Tony Stark descobriu que a arma de Thanos não era realmente um cubo cósmico, e sim um objeto idêntico. Eles negociaram com o colecionador em troca de uma arma capaz de desativar o cubo e retornar à Terra. Os Vingadores e os Guardiões da Galáxia deixaram Thanos para ser derrotado pelos anciãos, e com a ajuda de outros membros dos Vingadores, Thanos foi derrotado e enviado para ser punido e depois de ser alertado pelo seu pai Jason, que o Conselho dos Impérios Galácticos tinha decidido que a Terra deveria ser deixada intocada por todos. Os Guardiões travavam uma batalha contra os invasores Badum na Terra. Este conseguiu escapar das forças Spartoi após o confronto, tornando-se fugitivo do Império Spartoi. No vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like no post, comentar os próximos, se inscrever por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau!